feijão, né? Louvado seja Deus. Querido, abra a sua Bíblia comigo, na primeira carta de Pedro, capítulo 2. Primeira carta de Pedro, capítulo 2. Nós vamos ler a partir do versículo de número 11. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, a partir do verso 11, nós estamos estudando, refletindo, a cada domingo nessa carta, já é a quinta mensagem, e se você não acompanhou todas, você pode ir lá no nosso canal no YouTube, você tem ali todas as mensagens, desde a primeira. A nossa série tem esse título aí, coparticipante do sofrimento, testemunhas do sofrimento e coparticipante da glória. Né? Várias vezes essas duas ideias vão aparecer nessa carta, o sofrimento e a glória. Né? Os sofrimentos de Jesus e a glória, que ele já entrou na sua glória e ela vai ser revelada na sua plenitude, na sua vinda. Como cristãos, passamos também por sofrimentos nesse mundo, mas temos a esperança, né, de vivermos a plenitude da nossa salvação, a consumação, na presença de um Deus vencedor, que venceu a morte, em nome de Jesus. No domingo passado, nós refletimos, paramos no versículo de número 10, nós vimos ali que a igreja ela é centrada no Evangelho. A partir da obra de Cristo, a nossa identidade ela foi transformada. E nós vimos quem somos agora em Deus. Pedras vivas, raça eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, nação santa. E não vimos somente a nossa identidade, mas também a missão de Deus na nossa vida, proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Né? Louvado seja Deus por isso. E Pedro, nessa carta nós temos aprendido que ele começa com o Evangelho, que ele começa sempre com a obra de Deus, porque foi a obra de Cristo quem definiu a nossa nova identidade. Né? Que coisa maravilhosa. Nós falamos sobre perspectivas de identidade nesse mundo, perspectiva ocidental. Você é aquilo que você faz, né? Você pergunta para uma pessoa quem é você, ela diz: eu sou médico, eu sou engenheiro, eu sou mecânico, eu sou pedreiro, eu sou padeiro, né? Só que essa pessoa um dia vai se aposentar, e se o que define a sua vida é a sua profissão, ela entra em crise de identidade. No Oriente, geralmente, a identidade está ligada à família, por isso que é Simão, filho de João, Bartimeu, filho de Timeu, ele está ligado à sua família. Lamentavelmente, os nossos entes queridos, eles vão falecendo. Mas o Evangelho nos define de uma outra forma, a partir daquilo que Cristo fez por nós. Nós somos filhos de Deus, filhas amadas de Deus em Cristo Jesus. Trabalhando ou aposentado, não é? Independente das circunstâncias que vivemos, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E esses irmãos aqui que estão recebendo de primeira mão essa carta, eles são eleitos de Deus, são peregrinos na história, eleitos de Deus, pedras vivas, e essa identidade estava preparando aqueles irmãos e nós para passarem pelas dificuldades. Aquilo que nós vamos enfrentar ainda, irmãos, na história, que é tremendo pelo que a Bíblia nos ensina, nós vamos passar sabendo quem somos em Cristo Jesus e sabendo que Ele está conosco. Ele prometeu que estaria conosco até a consumação do século. Amém? Então Pedro aqui está dizendo que nós fomos chamados das trevas para a maravilhosa luz do Senhor. Fomos comprados e constituídos num reino de sacerdotes para servirmos a Deus e as pessoas para a glória do Senhor. Amém? Então hoje nós vamos entrar aí a partir do versículo 11 do capítulo 2. É uma nova divisão que vai até o capítulo 3, versículo de número 12, que nós vamos ver os desdobramentos agora, a resposta cristã aos desafios, à perseguição, à luta, às falsas acusações, e como é que nós vivemos em Cristo os nossos relacionamentos na sociedade.
Deus nos constituiu agora numa nova identidade. Nós somos um povo separado para a glória de Deus, mas vivemos essa fé nesse mundo. Temos relacionamentos familiares, temos relacionamentos de trabalho, estamos debaixo de autoridades civis. E como é que nós lidamos com isso agora, como discípulos de Jesus, para a glória do Senhor? Então vamos ler, queridos, 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 11 em diante. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que, mesmo que eles os acusem de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja ao rei como autoridade suprema, seja aos governantes como por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Tratem a todos com o devido respeito. Amem os irmãos. Temam a Deus e honrem o rei. Escravos, sujeitem-se a seus senhores com todo respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus, porque é louvável que, por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições sofrendo injustamente. Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido o mal? Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados, pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. Do mesmo modo, mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavras pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Ao contrário, esteja no ser interior, que não perece, beleza demonstrada no espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Pois era assim que também costumavam adornar-se as santas mulheres do passado, que colocavam sua esperança em Deus. Elas se sujeitavam cada um a seu marido, como Sara, que obedecia a Abraão e o chamava Senhor. Dela vocês serão filhas, se praticarem o bem e não derem lugar ao medo. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes, não retribuem mal com mal,
nem insulto com insulto, ao contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem, busque a paz com perseverança, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração, mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Amém, queridos? Que o Senhor nos abençoe com a leitura da sua palavra. Mais uma vez, Pedro volta à identidade daqueles irmãos. Se os irmãos perceberam bem, versículo 11, ele vai dizer novamente: vocês são estrangeiros e peregrinos no mundo. A exortação vem depois. A exortação está logo em seguida. Se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Mas nós temos aprendido que Deus sempre começa com a nossa identidade primeiro. A base da nossa santificação é a redenção. Se você não foi redimido, se você não entendeu ainda, não recebeu a Cristo, não entendeu e não experimentou esse ser transportado do império das trevas e trazido para o reino de Deus, para a luz do Evangelho, foi regenerado, selado com o Espírito Santo, é impossível atender às exortações de viver uma vida santa, sem o Espírito Santo na sua vida. Então, nós temos aprendido nessa carta que Deus primeiro trata da nossa identidade. Primeiro ele começa com o Evangelho e depois os resultados do Evangelho, as consequências do Evangelho, as implicações do Evangelho. E o que nós vemos aqui nessa carta são essas implicações. Nós somos cristãos, fomos arrancados do império das trevas, selados, trazidos para o reino de Deus, constituídos no reino de sacerdotes, mas nós não estamos no céu ainda. Pedro está dizendo: vocês estão vivendo no meio de pagãos. Versículo 12, vivam entre os pagãos, entre os não cristãos, de maneira exemplar. Então essa passagem aqui nos fala de um testemunho que é dado nos nossos relacionamentos sociais. Aqueles irmãos viviam naquela sociedade, lá no primeiro século, perseguidos, sobretudo porque não negociavam a exclusividade de Cristo nas suas vidas. Havia um drama que a igreja enfrentava. Por conta desse drama, João foi parar na ilha de Patmos. Por conta desse drama, Paulo foi morto. Muitos cristãos morreram, foram queimados vivos, porque não negociavam a exclusividade de Cristo, do senhorio de Cristo. Naquele contexto, o imperador romano ele era adorado. E é interessante que Pedro vai tocar nesse tema aqui. Ele até vai dizer: olha, vocês precisam honrar o rei. Mas no mesmo versículo que ele diz que vocês devem honrar o rei, ele diz: temam a Deus. Deus está acima do rei. Deus merece a nossa reverência, a nossa adoração. O rei merece respeito. Pedro vai delimitar essa questão dessa submissão. Então, irmãos, nós vamos refletir nessa manhã sobre esses relacionamentos que os cristãos do primeiro século vivenciavam naquela sociedade e tentar aplicar também na nossa vida. Há uma indicação de que eles estavam sendo tratados como malfeitores. Percebam no versículo 12: vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que mesmo que eles os acusem de praticarem o mal. Talvez na sua versão diga acusarem de malfeitor, aquele que faz o mal, o malfeitor. Então, isso estava acontecendo. Isso aconteceu também por conta do incêndio que foi colocado em Roma e os cristãos foram acusados. E aí a coisa intensificou ainda mais. Então, esse é o contexto que eles estão vivendo. São cristãos, foram chamados pelo Espírito Santo, são pedras vivas, pertencem agora a um edifício sagrado, santo, para a glória de Deus, mas estão no mundo. Estão sofrendo no mundo, estão sendo perseguidos, acusados,
E qual é a resposta para quem está sendo acusado injustamente? Qual é a resposta para homens e mulheres de Deus que viviam na presença do Senhor, vivendo o Evangelho, levando Deus a sério naquela sociedade? A resposta, diz Pedro, é: vivam de maneira exemplar. A luz de vocês vai brilhar. Parece que Pedro está citando aqui Mateus 5,16. Brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Deus. Podem até não gostar de vocês, podem até achar estranho o estilo de vida de vocês, e era isso que acontecia. Irmãos, nós estamos falando do Império Romano no primeiro século, que herdou toda a promiscuidade do Império Grego. Alexandre dizia que seria o homem de todas as mulheres e a mulher de todos os homens. Esse era o contexto. Aquelas cidades eram tomadas de prostituição, de promiscuidade, de idolatria. E é nesse contexto que esses irmãos conheceram a Cristo. Qual é a diferença para nós? Nós estamos vivendo em que mundo? É o mesmo mundo desconectado de Deus, com dimensões diferentes, com realidade diferente, mas é o mesmo mundo. E a graça de Deus nos alcançou e nós vivemos a fé nesse mundo. Estamos aguardando a consumação, sabemos para onde vamos, louvado seja Deus. Cristo já nos assegurou a nossa reconciliação com o Pai, estamos sendo santificados e seremos glorificados. Mas ainda vivemos aqui nesse mundo, e Pedro diz: vivam, versículo 12, de maneira exemplar, para que mesmo que eles nos acusem de praticarem o mal, observem as suas obras e glorifiquem a Deus no dia da intervenção. Ou seja, quando eles tiverem uma oportunidade de se depararem com o Evangelho, eles vão se lembrar do estilo de vida de vocês. Louvado seja Deus por isso. A falsa acusação deveria ser anulada pelo bom exemplo dos cristãos em seus relacionamentos na sociedade. Em primeiro lugar, Pedro diz que eles deveriam ser submissos às autoridades civis. E mais uma vez eu estou sendo um pouco redundante nisso para a gente poder compreender que se nós não nascemos de novo, nós não damos conta dessas demandas todas. Pedro está dizendo no versículo 13, por causa do Senhor. A exortação vem depois, por causa do Senhor. Há um Senhor na vida de vocês agora. Esse Senhor não é César, esse Senhor não é Herodes, esse Senhor não é Pilatos, esse Senhor não é Domiciano, não é Cláudio, não é Alexandre, não é Nero, Vespasiano, pode citar todos os imperadores, não é. Há um Senhor na vida de vocês e o nome dele é Jesus Cristo. Só Ele merece adoração, mas por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja ao rei como autoridade suprema, ou seja, aqueles que o rei envia, os seus ministros, e daí por diante. Por causa do Senhor. A identidade vem primeiro. Ele usa, no verso 13, por causa do Senhor. No versículo 16, como pessoas livres que são. No versículo 16 ainda, vivam como servos de Deus. Ou seja, é a nossa identidade em Cristo que vai impulsionar o nosso testemunho no mundo. Louvado seja Deus. É diferente, querido. Nós trabalhamos de uma maneira diferente. Nós lidamos com o trabalho, lidamos com a política, lidamos com o dinheiro, lidamos com o sexo de uma maneira diferente, porque agora nós estamos em Cristo. Nós temos a mente de Cristo, nós temos uma nova vida. E aí, é muito interessante que ele faz uma exortação num tempo tão difícil. Quem está governando é o Império Romano. Tem publicano batendo na tua porta, cobrando a mais. Eles estavam vivendo perdas sociais, perdendo propriedades. E Pedro está dizendo, por causa do Senhor, sujeite-se a essas autoridades. Eles acham que mandam. Eles acham que dominam sobre você, mas há um Senhor na vida de vocês.
Deixa eles fazer o trabalho deles. Na verdade, eles foram constituídos por Deus para fazerem um trabalho. Se não vão fazer, se não querem fazer direito, vão prestar contas a Deus. Para que é que Deus levantou as autoridades? Pedro vai dizer aí, ele vai delimitar. Para que as autoridades foram constituídas? O texto diz: seja aos governantes como por ele enviados, para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Eles foram colocados para isso. Se eles não estão fazendo isso, o problema é deles. Se sujeitem. Eles foram colocados para punir o mal, refrear o mal. Romanos 13 nos traz a mesma mensagem. Eles foram colocados para honrar aqueles que praticam o bem. Talvez você diga: pastor, está tudo invertido na nossa sociedade, mas é por causa do Senhor. Nós sabemos a quem servimos, nós sabemos a quem nós adoramos, e eles então estavam ali para fazer isso, promover o bem, combater o mal. Por essa razão, os peregrinos de Deus deveriam se sujeitar às autoridades, ainda que isso estivesse ocorrendo diante de injustiças, e era o que estava acontecendo. E aqui, irmãos, há duas realidades que nós precisamos pensar nesse contexto. A primeira delas, qual é o limite da submissão? E é muito interessante que Pedro, ele passou por essa situação. Até quando vai o limite da nossa submissão? Sabemos que devemos orar pelas autoridades? A Bíblia diz que sim. Sabemos qual é a função das autoridades constituídas por Deus? Sim, refrear o mal e honrar o bem. Mas há um limite da nossa submissão. E uma outra realidade importante é que, nesse contexto todo aqui, em que ele fala de submissão às autoridades, ele coloca Cristo como o nosso exemplo supremo. Você viu aqui Pedro dizendo que Jesus foi insultado, foi rejeitado, ele não revidava. Então há duas realidades importantes nessa questão da submissão às autoridades. O limite da submissão é a nossa consciência diante de Deus perante a verdade do Evangelho. Há um limite. E se nós caminhamos para esse limite, se prepare para isso. Por isso, irmãos, que a perseguição, ela muitas vezes é um instrumento de purificação da igreja. Muitas vezes Deus permite isso. Às vezes a igreja está inchada de gente, inchada de turista, de gente que está no Evangelho por conveniência. Uma vez eu conversei com uma pessoa, ele servia numa instituição evangélica, que para trabalhar lá ele tinha que ser membro de uma igreja. Aí ele veio me procurar, e aí alguém me disse: pastor, vai te procurar um fulano, ele quer ser membro da igreja, não é aqui não, outra igreja, não vou nem falar onde foi. Mas ele só tem uma conveniência. Ele só pode trabalhar nessa instituição se ele for membro de uma igreja, mas não tem nada do Evangelho nele. Como diziam os antigos, entrou para o Evangelho, mas o Evangelho não entrou nele. E aí eu falei para ele: meu irmão, se você está aqui, você precisa de uma carta de recomendação só para o seu trabalho, esquece. Você está perdendo o seu tempo. Você está se enganando. Então, quando vem a perseguição, esse tipo de gente vai embora, não aguenta. Porque no momento de celebração, de alegria, de paz, todo mundo é crente, meu irmão. Com a espada apontada para a cabeça, só fica quem nasceu de novo. Então é isso que está acontecendo. E há um limite para a submissão. Porque se o sujeito não ama a Cristo, não teme a Deus, como diz o verso 17, acima da honra ao rei, quando a espada é apontada, ele diz assim: não sei quem é não. Mas o próprio Pedro, ele experimentou isso na sua pele. Eu queria convidar você a abrir comigo em Atos, no capítulo 4, quando Pedro e João recebem uma contra-ordem. Qual era a ordem? Ide, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a ordem suprema. Eles estão debaixo dessa ordenança de Jesus. E agora eles oram. Eles estão indo ao templo, no capítulo 3, um paralítico é curado, um coxo de nascença é curado, e aí tem um reboliço tremendo, e o resultado disso é que eles vão presos.
E agora as autoridades estão chamando-os para o acerto final ali, né? E veja o que a Escritura vai nos dizer, Atos 4, a partir do versículo 15. Assim ordenaram, vejam, ordenaram que se retirassem do sinédrio e começaram a discutir, perguntando: que faremos com esses homens? Todos os que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório que não podemos negar. Todavia, para impedir que isso se espalhe ainda mais entre o povo, precisamos adverti-los que não falem com mais ninguém sobre esse nome. Então, chamando-os novamente, ordenaram-os que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Aí vem o mais. Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmo se isso é justo aos olhos de Deus. Obedecer aos senhores e não a Deus, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Depois de mais ameaças, eles os deixaram ir. Não tinham como castigá-los, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera. Amém, queridos? Esse é o limite da submissão. A nossa consciência perante a verdade do Evangelho. Pedro diz: daqui para lá não dá mais. Se quiser matar, mata. Se quiser decapitar, pode fazer. Mas não dá. E é interessante que eles saem dali e eles vão se reunir com os irmãos. No versículo 23, diz que quando foram soltos, procuraram os irmãos. Estavam soltos, poderiam ir para onde quisessem. Foram procurar os irmãos. E ali eles oraram a Deus. E quando eles oram a Deus, eles se dirigem a Deus reconhecendo a soberania do Senhor. No versículo 24 eles dizem: ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo: ó soberano, tu fizeste os céus e a terra. O soberano não é Herodes. O soberano não é o sumo sacerdote que está em Jerusalém, perseguindo, mancomunado ali com o Império Romano. O soberano é Deus. No capítulo 5 de Atos, eles também vivem a mesma situação. A partir do versículo 27... Atos 5, 27, tendo levado os apóstolos, apresentaram-os ao sinédrio para serem interrogados pelo sumo sacerdote, que lhes disse: demos ordens, está se lembrando do capítulo 4, demos ordens expressas a vocês, para que não ensinassem nesse nome. Todavia, vocês encheram Jerusalém com a sua doutrina, e nos querem tornar culpados do sangue desse homem. Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que os homens. O Deus dos nossos antepassados ressuscitou Jesus, a quem os senhores mataram, suspendendo no madeiro. Deus o exaltou, colocando à sua direita como príncipe salvador, para dar a Israel arrependimento e perdão dos pecados. Nós somos testemunhas dessas coisas, bem como o Espírito Santo que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Amém, queridos? E esse princípio ele vai ser aplicado nos demais relacionamentos apresentados aqui, perante as autoridades, no trabalho, na relação entre marido e mulher, nos relacionamentos da comunidade. A submissão vai estar passando aqui por todos esses relacionamentos com esse asterisco aí. O marido cristão que ordena que a sua mulher abandone a fé em Cristo, ao limite da consciência diante do Evangelho. O patrão cristão que quer que você se corrompa, venda a sua alma, é o limite da sua consciência no Evangelho. E daí por diante. Então a Escritura está nos mostrando que Deus define a nossa identidade, e essa identidade agora vai ter desdobramentos. Evangelho não é religião de domingo. Evangelho é Cristo em nós, a esperança da glória. É Cristo em nós no trabalho, é Cristo em nós em casa, é Cristo em nós onde nós estivermos. Cidadãos de duas pátrias. Nossa verdadeira pátria está nos céus, mas nós estamos aqui ainda na terra.
E nós temos então compromissos diante do Senhor. E é curioso que Pedro já poderia passar das autoridades no versículo 13 para o trabalho e depois para a família, sem passar por Jesus. Mas ele faz questão, para encorajar os cristãos que estavam sendo oprimidos pelas autoridades, pelos patrões. Pedro usou o exemplo de Jesus a partir do verso 21. Para isso vocês foram chamados. Veja, querido, como é que essa ideia está muito clara na mente dos apóstolos. Quem nós somos é mais importante do que qualquer outra realidade nesse planeta. Quantas pessoas, queridos, que nós julgamos e são julgadas na sociedade como bem-sucedidas. Aquela crise de Asaf no Salmo 73. Mas o final é terrível. Nós temos esperança da eternidade, nós temos a promessa de ressurreição, nós estamos em Cristo. Ele usa esse exemplo para dizer, olha, da perspectiva humana, Jesus foi derrotado. Como é que o Messias vai ser crucificado? Mas Pedro está dizendo que ele estava submisso ao Pai, ao plano do Pai. Ele diz, quando foi preso, eu poderia rogar ao Pai agora, ele enviava legiões, eu saía dessa, mas foi para isso que eu vim. E ele vai dizer que Jesus levou no seu corpo os nossos pecados. Bendito é o nome do Senhor. Ele agora resolveu o nosso maior problema. O nosso maior problema não é financeiro, não é a saúde. O nosso maior problema é que nós nascemos desconectados de Deus. Mas Jesus levou sobre si no madeiro as nossas iniquidades. E agora, querido, Ele mudou a nossa identidade. Nós éramos ovelhas desgarradas. Diz o versículo 25 que a partir daquilo que Ele fez, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Agora nós nos convertemos ao pastor e bispo da nossa alma. Pastor com P maiúsculo e bispo com B maiúsculo. É o pastor supremo, é aquele que não falha. Pedro está dizendo, no meio de toda essa tempestade, há um pastor que cuida de vocês. A ideia do pastor é daquele que cuida. Jesus olhou para a multidão e falou assim, são ovelhas como que não tem pastor. Mas graças ao Senhor nós temos um pastor que cuida de nós. Diante de ameaças, diante de falsas acusações, diante de perseguição, de perda de privilégio, de negação, de cancelamento. Quantos cristãos na academia lutam, na academia no sentido de escrever, de produzir, né? Tem muito cristão na academia também aqui, tem uma galera boa aí também, né? Portugal chama o ginásio, a galera que vai para o ginásio. Então, irmãos, há muitos cristãos que são boicotados, que são ótimos produtores culturais, mas por causa da sua fé são cancelados, têm os seus projetos negligenciados, suas bolsas negadas muitas vezes. É uma outra maneira, uma outra cara da perseguição, e nós enfrentamos isso. Nós precisamos honrar ao Senhor também, com tudo aquilo que nós fazemos. Já vamos chegar a isso na questão do trabalho. E aí, meu amado, o que Pedro está dizendo é o seguinte, no meio de tudo isso, há um Deus que cuida de vocês. Ele é pastor, ele é bispo. A ideia do bispo é aquele que supervisiona, aquele que está olhando o todo, aquele que cuida de nós. Só vai até onde ele permite. Tiago morreu ao fio da espada porque ele permitiu, Pedro não morreu porque ele não permitiu. A nossa vida está segura nele. Não importa o que qualquer autoridade desse planeta possa fazer comigo e com você, a nossa vida está guardada em Cristo Jesus. Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Segundo lugar, a segunda área aí que Pedro destaca relacionamentos é a questão do trabalho. Submissão no trabalho, versículos de 18 a 20. Pedro está dizendo, escravos, sujeitem-se a seus senhores com todo respeito. Irmãos, isso aqui é algo complexo, que confunde as pessoas. Por isso que ele usou o exemplo de Jesus, não revidava. Imagina um patrão, não é?
que era mau, ele está dizendo que eles não deveriam honrar somente os bons e os amáveis, mas aquele que era mau, que estava oprimindo o seu empregado porque ele amava Jesus. Por isso que ele usa o exemplo de Jesus, que não revidava, que não desejava o mal, e eles estão agora nesse contexto do trabalho. O contexto de Pedro é o da escravatura. E eles então deveriam manter a consciência diante de Deus, perseverando em Cristo e dando um bom testemunho, mesmo diante dessa situação. Talvez você já tenha passado por isso no seu trabalho, por causa da sua fé, por causa da sua posição em Cristo Jesus. E Pedro está dizendo, perseverem, olhem para Jesus, olhem a atitude de Jesus e como ele foi fiel e obediente até a morte, e agora ele está à direita do Pai, ele venceu. E aí Pedro vai nos mostrar aqui qual é a nossa motivação para o trabalho. Para que é que um cristão trabalha? Para quem e por que ele trabalha? Nós trabalhamos para a glória de Deus e para promover o bem das pessoas. Foi para isso que Deus nos deu trabalho, profissão. Algumas pessoas olham para o seu trabalho e acham que o seu trabalho é somente o ambiente para você ganhar o dinheiro e sustentar a sua família. Isso faz parte? Sim, faz parte. Mas não é o carro-chefe. O cristão trabalha para a glória de Deus. Nós entendemos que ser missionário no mundo não é só aquele que atravessa o oceano e vai pregar o Evangelho. Você também exerce o seu sacerdócio no seu trabalho. Você contribui para o bem das pessoas, você está glorificando a Deus com isso, com a área em que Deus colocou você para atuar na sociedade. É isso que Pedro está dizendo. Talvez o patrão olhe para você somente como um bem, consumo, alguém que está produzindo para ele, mas vocês estão na sociedade para servirem a Deus. Tanto é que ele coloca o testemunho nesse ambiente de trabalho. Porque é louvável, verso 19, que por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições sofrendo injustamente. Então Pedro está dizendo, vocês estão trabalhando para o Senhor. Vocês estão aqui construindo uma sociedade melhor para a glória de Deus. Se ao fazer isso, vocês estão enfrentando injustiça, glorificado seja Deus por isso. Porque vocês estão imitando a Cristo, que sofreu injustamente em nosso lugar. Então, irmãos, nós temos uma perspectiva diferente do trabalho. Nós trabalhamos para a glória de Deus. Eu já falei daquele irmão lá em São Paulo, que quando abria a vala, ele demorava, ele ficava olhando, fazia um trabalho difícil, lavava as ferramentas, todo mundo acabava o trabalho e ia embora, largava a ferramenta jogada, ele ficava ali olhando, e alguém um dia falou assim, mas por que você faz isso? Ele falou assim, eu não trabalho para a prefeitura, eu trabalho para Deus. Eu quero fazer a melhor vala possível aqui, que aqui vai passar cabo de internet, de cabo elétrico, que vai servir as pessoas, então eu estou participando disso. Só que a prefeitura acha que eu trabalho para ela, mas eu trabalho para a glória de Deus. Imagina, querido, você servir as pessoas naquilo que você faz, entendendo que você está sendo um instrumento de Deus, abençoando pessoas, fazendo a diferença na vida daquelas pessoas. É um dom de Deus, é uma habilidade que Deus te deu para servir, para fazer a vida de alguém melhor e ainda podendo apontar para Cristo. Essa é a dimensão do trabalho do cristão, que é diferente daquele que não é cristão. Você está construindo algo para a eternidade, com aquilo que Deus te deu, com a habilidade que Deus te deu. E a Bíblia nos dá inúmeros exemplos de pessoas que serviram com o seu trabalho. A gente se lembra de Dorcas costurando, e as mulheres viram ali o amor de Deus naquela costura. E tantos outros elementos, né, pessoas no Evangelho servindo a Deus. A Bíblia fala de Lídia como vendedora. Isso não está na Bíblia por acaso. É que essas pessoas agora entenderam essas implicações do Evangelho. Você não é um médico cristão, você é um cristão que é médico. O que definiu a sua identidade é quem você está em Cristo. E agora Ele te deu uma habilidade, te deu um talento para servir as pessoas. E enquanto você faz isso, você glorifica a Deus e aponta para o Evangelho. Faz com excelência para a glória
do Senhor. Amém, queridos? Pedro agora vai tratar dos relacionamentos familiares. E ele vai entrar na questão do relacionamento entre marido e mulher. E aqui nós temos que nos lembrar do contexto de Pedro. No contexto do primeiro século, a mulher ela era propriedade do pai enquanto solteira e do marido após o casamento. Mas no Evangelho, ela é filha amada de Deus em Cristo. No Evangelho, homens e mulheres são filhos de Deus em Cristo. Se na criação Deus colocou a sua imagem e semelhança no homem e na mulher, no Evangelho Ele colocou o seu Espírito no homem e na mulher. Filhos e filhas amados de Deus, morada de Deus no Espírito. Então, sabendo quem são em Cristo, esses relacionamentos agora, eles têm uma nova dimensão. E é curioso que Pedro está falando nesse aspecto aqui, mostrando que a submissão, nesse texto, não é uma questão de gênero. Porque Pedro tratou da submissão às autoridades, falando para todos. Ele tratou da submissão do servo ao patrão. Ele falou, inclusive, da submissão de Cristo. Aliás, a palavra submissão tem a ideia de auxílio. E ela é usada para Deus no Antigo Testamento. Deus é o nosso auxílio. Então, como nós vivemos numa sociedade corrompida, essa ideia também não poderia ser diferente, foi corrompida. Então, quando Pedro, nesse texto, está falando da questão da mulher, ele está focando em mulheres que tinham maridos não cristãos. Esse é o alvo de Pedro aqui, nessa passagem. Por isso ele diz que as mulheres, elas deveriam ganhar os seus maridos com o seu procedimento. E mais uma vez o Evangelho vai ser evocado aqui como base, porque ele está dizendo que essas mulheres, elas têm uma dignidade, um valor que vem de dentro. Elas sabem quem são, e Pedro usa exemplos de mulheres do passado, e ele usa uma expressão muito interessante: santas mulheres que colocavam sua esperança em Deus. Elas sabem quem são. Elas sabem quem são diante do Pai. Louvado seja o nome do Senhor por isso. E ao mesmo tempo que ele vai trabalhar a questão da submissão como respeito, ele vai apresentar a responsabilidade do marido, que Paulo trabalha muito bem em Efésios capítulo 5. Paulo diz que nós fomos chamados para amar as nossas mulheres, como Cristo amou a igreja. E o contexto de Efésios também é de submissão. Nós nos submetemos à nossa família, como homens cristãos, cuidando da nossa esposa. Também é uma submissão, é uma atitude, é uma missão diante do Senhor. E no verso 7 ele diz: do mesmo modo vocês maridos. Do mesmo modo significa que também há um nível de compromisso aqui. Que não é uma questão de escravidão, o Evangelho está emancipando essas mulheres. Vocês agora estão vivendo, ele vai dizer, debaixo da mesma graça de vida, com responsabilidades diferentes. E aí ele vai dizer: maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra. É nesse contexto que a mulher era propriedade do pai como solteira e do marido como casada. Pedro está dizendo, elas têm que ser tratadas com honra. São mulheres de Deus, são filhas de Deus. Elas têm agora uma herança interior muito mais valiosa do que a beleza exterior. Ele está falando aí no versículo 4 de um espírito dócil e tranquilo que é de grande valor para Deus. Elas agora têm a sua esperança colocadas em Deus, precisam ser tratadas com dignidade, Pedro está dizendo. E aí ele lembra dessa responsabilidade do marido como líder espiritual, líder servo. Né? A liderança bíblica é uma liderança serva, servidora. E o marido precisa olhar para a sua esposa como a parte mais frágil na questão física aqui, esse é o contexto, mas como co-herdeiras da mesma graça de vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações.
Porque a ideia é que o casal orasse juntos. E quando não há tratamento com dignidade, como é que você vai orar no final do dia junto? Como é que você vai ter essa liberdade? Então Pedro está dizendo que o trato familiar, ele é algo que vai nos ajudar a crescermos em Cristo, para que as nossas orações não sejam interrompidas. Paulo vai dizer mais ou menos: não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira, né? Não vá dormir irado, não vai dormir sem se acertar, que nós somos herdeiros da mesma graça de vida. A bênção de Deus, a herança espiritual, o selo do Espírito Santo está no marido e na esposa. E por isso Pedro está dizendo que as mulheres precisam viver esse relacionamento familiar com essa sabedoria, em nome do Senhor Jesus. Mais uma vez, o limite da submissão é a consciência no Evangelho. E Pedro está lidando com uma questão complexa aqui, que é maridos não cristãos. E nós precisamos pensar nesse tema, porque a Escritura nos alerta sobre isso. Você que está se preparando, que é jovem, né, que está se preparando para o casamento, considere esse princípio espiritual. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Deus está querendo nos livrar de situações angustiantes, como essa. E a mulher está aqui nesse contexto. Pedro está dizendo: olha, vocês agora precisam dar um bom testemunho. Conheceram a Cristo, certamente, depois de casadas. Estão lidando com homens que têm outras perspectivas religiosas. Então, tomem cuidado com isso. Eu sempre dou o exemplo de quando vêm os filhos, né? Quando os filhos chegam e aí a mãe cristã, a mulher cristã quer consagrar na casa de Deus, mas o marido também tem direito de consagrar onde ele quiser, porque ele é pai. Então, às vezes a gente acha que Deus está nos privando. Não, Deus está me limitando muito, né? Quando ele diz: não vos ponhais em julgo desigual, pastor, o número está reduzindo. Mas Deus está querendo guardar você de angústias, né? De desprazer de ter um filho que não segue no mesmo rumo, não segue as pisadas de Cristo. É uma possibilidade. Deus está nos livrando. Então, querido, pense nisso, ore por isso. Pastor, eu já sou casado. Querido, Pedro está dizendo, então é o testemunho. A Escritura não está dizendo para você sair de casa, não é isso que a Bíblia está dizendo. A palavra está dizendo agora que há um desafio maior, que é sem palavras muitas vezes. Pedro está dizendo isso. Do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se cada um ao seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavras pelo procedimento da sua mulher, observando a conduta. Então, esse aqui é o parâmetro para tudo. Em relação às autoridades, observe a conduta. Em relação ao patrão, observe a conduta. Em relação ao marido não crente, observe a conduta. É um padrão que ele está utilizando aqui, mostrando os desdobramentos do Evangelho agora. E nós precisamos honrar a Deus em todos os nossos relacionamentos para a glória do Senhor. Amém? Em quarto e último lugar, Pedro nos mostra que nós devemos também ter submissão, compromisso nos nossos relacionamentos dentro da comunidade cristã. Ele vai dizer aí no capítulo 3, quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente. Há uma outra versão que diz fraternalmente amigos. Achei muito interessante. Sejam misericordiosos e humildes, não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto. E aqui eu vejo, irmãos, um oásis, né, um refrigério de Deus no meio dessas batalhas todas que os peregrinos de Deus estavam passando, pela injustiça, pelas falsas acusações. Deus os colocou numa família. Talvez você diga: pastor, eu tenho esse mesmo sentimento, e eu de fato tenho, querido. Nós vivemos num mundo angustiante, num mundo desconectado de Deus, mas nós pertencemos a uma família. Nós podemos nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Como isso é real na nossa vida. Temos companheiros de oração, e essa expressão linda, fraternalmente amigos.
amigos de caminhada, gente que você pode abrir o coração, gente que está com você não só nos momentos bons e alegres, mas na dor, na dificuldade, na perda. Pedro está dizendo isso. Olhe para a comunhão de vocês. É uma dádiva de Deus. Esse é um ambiente apropriado para a edificação e para o encorajamento. Quando a gente está lá na célula, orando um pelo outro, quando a gente está abrindo o nosso coração, ouvindo a palavra juntos, louvando juntos, nós crescemos para a glória de Deus. Nós somos fortalecidos, somos renovados. Ele vai usar o exemplo de Davi no Salmo 34 aí, nesses dois últimos versículos, 11 e 12, Davi experimenta esse refrigério da parte do Senhor, e ele está usando aqui nesse ambiente de comunhão para dizer que Deus ordena a bênção dele. Não retribuam mal por mal, verso 9, nem insulto com insulto, ao contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Estamos debaixo da mesma herança em Cristo Jesus. Somos uma família agora, queridos. É o que Deus nos dá para nós vencermos esse mundo mal. César está querendo matar a gente, porque a gente não se dobra diante dele. Nós somos acusados de malfeitores. Muitas vezes maltratados no trabalho. Muitas vezes incompreendidos em vários ambientes da nossa vida, mas nós somos a família de Deus. Nós somos peregrinos, forasteiros de Deus, eleitos na eternidade, pedras vivas, povo de propriedade exclusiva de Deus, chamados das trevas para a sua maravilhosa luz e colocados numa comunidade em que podemos ser fraternalmente amigos, que podemos abrir o coração, crescermos juntos na presença do Senhor, para que o Evangelho avance para a glória de Deus. Amém, querido? Que privilégio, louvado seja o nome do Senhor. Quero caminhar para a conclusão e chamar sua atenção para o verso 17 do capítulo 2. Vejam como Pedro está falando dos nossos vários compromissos aí nesse contexto. Tratem a todos com devido respeito. Em relação aos irmãos, o que nós devemos fazer? Amem os irmãos. Em relação a Deus, temam a Deus e honrem o Rei. Os irmãos devem ser amados em Cristo. O Rei, ele deve ser tratado com honra, mas a nossa adoração é exclusiva ao Senhor. Amém, querido? Só Deus merece adoração. O rei, ele merece ser honrado, e ele precisa cumprir o seu papel de refrear o mal na sociedade, de honrar aqueles que fazem o bem. Se ele não fizer isso, ele vai prestar contas a Deus. As autoridades foram constituídas com esse objetivo. Pedro diz: honrem o rei. Há um limite? Há um limite. O limite é a nossa consciência no Evangelho. Se o rei disser tem que se ajoelhar, vai para a fornalha, né? E fica firme na fornalha, que vai aparecer mais um já aí para te socorrer, né? Jogam 3 e tem 4. Há um limite, o limite da consciência de que só Deus merece adoração. Honrem a Deus, temam a Deus, melhor dizendo, reverência, adoração. E Pedro está nos ensinando que no Evangelho agora, com essa nova identidade, nós temos vários compromissos. Lá no trabalho, na família, na igreja, na sociedade, e por causa do Senhor. Ele vai sempre dizer, por causa do Senhor. O que vai guiar a nossa vida agora é quem nós somos em Cristo. Não altera nada, querido, ser perseguido por qualquer homem desse que esteja por aí. Não altera nada, porque nós sabemos quem somos. Que fomos chamados das trevas para a maravilhosa luz do Senhor. Estamos caminhando para a eternidade, vamos andar face a face com o Senhor. Mas se essas autoridades se colocarem no caminho dizendo, olha, tem que se ajoelhar aqui, meu irmão, esquece. E aí só fica quem nasceu de novo, né? Por isso que a perseguição, ela é um instrumento de purificação da igreja de Deus. E Pedro vai dizer mais adiante, nós vamos ver isso no capítulo 4, quando ele diz, não estranhem
o fogo ardente destinado a provar. Mas glorifiquem a Deus, porque sobre vocês repousa o Espírito da glória e de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, 3 aplicações e nós vamos orar. A primeira delas, Jesus, ele é apresentado aqui nesse texto como pastor e bispo das nossas almas. Você já vive essa realidade? Ou você ainda é uma ovelha desgarrada, perdida? Só o que ele fez em seu lugar pode te dar essa nova identidade. O versículo 24 diz que ele carregou no madeiro os nossos pecados. E agora, crendo nele, nós deixamos de ser ovelhas desgarradas e somos reconciliados com o Pai. E temos um pastor e bispo da nossa alma. O mundo está acabando lá fora, mas você está em Cristo Jesus. Seguro, ele é pastor, ele é bispo da sua alma. Ele cuida de você. Ele gerencia cada sofrimento. Só vai até onde ele permite. É assim que você está diante do Senhor. Pedro está dizendo, vocês eram como ovelhas desgarradas. Será que você pode dizer isso no passado, na sua vida? Eu era? Ou será que você ainda é uma ovelha desgarrada? Será que você ainda está perdido? Qual é o caminho? O texto está dizendo, vocês se converteram agora. O caminho é voltar-se para Deus. Conversão é mudança de caminho, volta para Ele. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Invoque o nome de Jesus como o Senhor da sua vida. Para a glória de Deus. Segundo lugar, como você considera o seu chamado para ser testemunha de Cristo para a glória de Deus no mundo hostil ao Evangelho? Essa reflexão dessa manhã, vivendo como filhos de Deus no mundo hostil ao Evangelho. Para muita gente, isso aqui não passa nem perto, porque não está preocupado com isso. Acha que a sua posição em Cristo agora só serve para o domingo. Não tem nada a ver com as implicações da sociedade, com os desdobramentos de quem é você, mas não é isso que a Bíblia ensina. E Pedro está dizendo, é da vontade de Deus que praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Vivam como livres, vivam como pessoas livres, vivam como servos de Deus, vivam. Evangelho é vida, querido. Você é um cristão, um representante do Senhor, uma testemunha de Cristo na história. Você tem encarado isso como algo importante. Você tem essa consciência a cada dia que você sai de casa, que vai para o seu trabalho, uma testemunha de Jesus. Para um ambiente hostil, talvez, ao Evangelho, Deus colocou ali uma testemunha que aponta para Cristo, que dá testemunho de vida e que aproveita as oportunidades de falar do Evangelho. E por último, você crê que o Evangelho integra todas as dimensões da nossa vida e nos motiva a viver para a glória de Deus? Não é interessante pensarmos que somos peregrinos? Ele começou dizendo isso no verso 11, insisto, amados, como estrangeiros e peregrinos no mundo. Mas ele está dizendo, vocês têm relacionamentos, vocês têm trabalho, vocês têm família, vocês vivem em comunidade, vocês vivem numa sociedade. O Evangelho precisa ser o fundamento de tudo isso na nossa vida. Por causa do Senhor, ele está dizendo. Se sujeita às autoridades por causa do Senhor. Dê um bom testemunho perante um patrão ingrato e mau por causa do Senhor. Cuide da sua esposa por causa do Senhor. Honre o seu marido por causa do Senhor. O Evangelho vai integrar. Nós criamos filhos para a glória de Deus por causa do Senhor, porque agora nós estamos em Cristo. Que Deus possa, queridos, nos guiar e nos usar para o louvor da sua glória. Em nome do Senhor Jesus, testemunho cristão no mundo hostil ao Evangelho. Que a nossa luz possa brilhar e que Deus seja glorificado. Amém? Vamos orar? Fique de pé nesse momento. Coloque a sua vida diante do Senhor. Talvez você esteja enfrentando batalhas no seu ambiente de trabalho. Talvez você esteja
passando batalhas também por causa da sua fé, na sua família, que o Senhor possa derramar bálsamo sobre o nosso coração e mente, nos dar sabedoria, nos dar autoridade espiritual, de entendermos os limites da nossa submissão, que é a nossa consciência no Evangelho, e que nós possamos ser bênção. Que o exemplo de Jesus, que não revidava com ultraje, que não fazia ameaças, possa guiar as nossas vidas para a glória do Senhor. Amém? Senhor amado, nós te bendizemos, porque nós estamos em Cristo, Senhor. Obrigado porque o Senhor tratou da nossa identidade no Evangelho, pela obra de Jesus. Nessa manhã, mais uma vez, lemos que o Senhor Jesus levou no madeiro sobre si os nossos pecados. E nós fomos reconciliados com o Pai, porque o Cordeiro Santo de Deus pagou a nossa dívida na cruz. Obrigado, Pai, porque agora nós estamos seguros, independente de perseguições, independente da opinião de quem quer que seja, nós sabemos quem somos diante do Senhor. E o Senhor não somente mudou a nossa identidade, mas nos deu uma nova missão nesse mundo, de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, de sermos bênção nas tuas mãos, de darmos um testemunho verdadeiro de um cristão redimido em Cristo Jesus, para que o Senhor seja exaltado. Obrigado, Senhor. Abençoa-nos, ó Deus. Usa-nos para a glória do seu nome. Que essa semana seja uma oportunidade de darmos testemunho daquilo que Cristo fez e continua fazendo em nossas vidas, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vou louvar o Senhor com mais uma canção.